estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Para nossa aula de hoje, vamos precisar dos seguintes materiais: caderno ou folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário que é sempre bem-vindo em nossas aulas. Na sequência, anotem a data de hoje e a nossa aula de número 38, língua portuguesa. Se organizem que eu já volto. Então, agora que vocês se organizaram, vamos rapidinho relembrar o que a gente aprendeu na aula anterior. Nós lemos um texto sobre os riscos e danos das queimadas na região do sul e do sudeste do Pará. Fizemos a análise deste texto, vimos os objetivos, relações de causa e consequência. Vocês marcaram um X nos fatores que agravam a situação das queimadas. E também vimos sobre a importância das entrevistas nas reportagens. Na aula de hoje, nós vamos fazer a leitura e interpretação de uma charge, vamos ver os elementos da comunicação e vamos ler uma crônica. Antes da leitura da crônica, nós vamos ler uma charge. E para ler essa charge e entender o contexto em que ela foi produzida, eu trouxe aqui uma notícia bem breve. Nós vamos ler juntos essa notícia e vamos entender sobre o que trata a charge que vem na sequência. Então venham comigo aqui na leitura. 7 ônibus podem ter sido alvos de tentativas de incêndios em Natal. A onda de incêndios criminosos em Natal e Parnamirim continua. Até o início, pelo menos 7 veículos que realizam transporte coletivo foram alvo de bandidos que atearam fogo em ônibus e micro-ônibus. Em 2 casos já confirmados, os criminosos agiam em duplas. O Seturno informa que são 6 casos. De acordo com o diretor da aviação Conceição, Marcelo Passos, 4 ônibus da empresa Santa Maria foram alvos dos criminosos, sendo que 2 tentativas ocorreram sem sucesso em Brasília Teimosa, enquanto um ônibus em Ponta Negra e outro em Cidade Verde foram incendiados. Ninguém se feriu. No caso de Cidade Verde, o crime ocorreu no terminal de ônibus local. 2 bandidos em uma motocicleta Honda 350 de cor dourada utilizaram um saco plástico com gasolina para incendiar o ônibus, depois de motorista, cobrador e 2 passageiros descerem. Logo após o crime, os bandidos fugiram. Os outros 2 crimes confirmados ocorreram na Zona Norte e Zona Oeste de Natal. Um ônibus da empresa Guanabara foi incendiado próximo à antiga Casa Show, na entrada da Redinha, enquanto um micro-ônibus da Conceição foi parcialmente queimado em Felipe Camarão. Então, percebam ali no mapa que a parte em vermelho é a parte em que ocorreram essas tentativas de incêndio. É a parte que está em vermelho no mapa, na cidade de Natal. Agora,
a gente vai ler e interpretar essa charge, lembrando que ela faz referência à notícia que nós lemos. Então, nessa charge, tem um senhor olhando para um relógio e ele faz a seguinte afirmação: pegar ônibus em Natal tá fogo. E o outro homem que está com as mãos no bolso responde: nem me fale, ele está nervoso, né? Então agora a gente vai pensar um pouquinho sobre essa expressão é fogo. Você sabe o que significa a expressão popular é fogo? Já ouviu essa expressão em algum lugar? Já ouviram alguém falar que certa pessoa é fogo ou certa situação é fogo? O que seria esse é fogo? Então a gente vai pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso nessas duas questões. A questão 1. No contexto mostrado na charge, o que o personagem quis dizer com pegar ônibus em Natal tá fogo? E a questão 2. O que o personagem que está com as mãos no bolso entendeu? Então pensem, analise bem os elementos não verbais da charge, respondam as questões e eu já volto.
aqui com a correção do exercício. Para responder a essas atividades, vocês tinham que prestar bastante atenção na imagem, porque essa imagem vai nos trazer dicas do que a gente poderia responder nas questões 1 e 2. Então venham comigo aqui na questão. No contexto mostrado na charge, o que o personagem quis dizer com pegar ônibus em Natal tá fogo? Então, para vocês responderem a essa questão, vocês deveriam prestar atenção na imagem do senhor que está olhando no relógio. Então, isso significa que ele está com pressa ou que ele está tendo algum problema com um ônibus. Então, a sugestão de resposta que eu trouxe é a seguinte. O personagem quis dizer que pegar o ônibus está complicado, provavelmente pela demora ou pelo atraso, já que ele está olhando no relógio. E a questão 2. O que o personagem que está com as mãos no bolso entendeu? O personagem que está com as mãos no bolso viu o ônibus literalmente pegando fogo e entendeu que o primeiro estava se referindo a esse fato. Então, como nós lemos na notícia, essa charge foi baseada naquele fato que aconteceu na notícia que nós lemos, ok? E a questão 3 ainda sobre essa charge. Por que os personagens compreenderam a situação de formas diferentes? O que será que aconteceu ali na comunicação entre eles que um personagem falou algo em determinado contexto e o outro personagem entendeu de outra forma? Pensem um pouquinho que eu já volto para a gente discutir a resposta.
Então voltamos aqui para a correção do exercício. Nesse exercício vocês tinham que pensar o que será que aconteceu que os personagens compreenderam a situação de maneiras tão diferentes, né? Então a minha sugestão de resposta é a seguinte: os dois personagens compreenderam a situação de maneiras diferentes porque cada um deles está olhando para algo específico. No caso, tem um personagem olhando para o relógio e outro personagem olhando para o ônibus, né? Um está olhando para o relógio e usava a expressão fogo como uma reclamação em relação à demora do ônibus. O outro, ao olhar a rua, vê o ônibus literalmente pegando fogo. Então, podemos dizer que na charge estudada houve um problema de comunicação. O personagem que olha o relógio faz uma reclamação sobre a demora do ônibus, utilizando a expressão é fogo, é difícil, né? O outro considerou a situação que observou, que o ônibus estava literalmente em chamas. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre os elementos da comunicação. Então, venham aqui comigo. O que será que é o remetente ou o emissor? É quem produz o enunciado e emite a mensagem para estabelecer a comunicação. Prestem atenção nessa imagem que ela vai ajudar vocês a entender um pouquinho disso que eu estou falando. Destinatário e receptor é quem recebe o enunciado emitido pelo remetente. A mensagem é o que foi comunicado pelo emissor ao receptor. O contexto é o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, lugar e tempo, emissor e receptor. Pelo contexto, os interlocutores terão maior clareza sobre a mensagem. E o código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser língua oral ou escrita, os gestos, os sons e etc. Então, nessa imagem, vocês podem perceber que tem um receptor, um emissor. O emissor é quem está falando, o receptor é quem está recebendo a mensagem. E essas duas pessoas a gente chama de interlocutores, que são as pessoas que participam do processo de interação. Agora eu vou lançar para vocês um desafio. Esse desafio faz relação com a crônica que nós vamos ler na sequência. Então pensem um pouquinho e nós vamos fazer o seguinte desafio. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Então a gente viu na charge que teve um problema de comunicação entre os dois personagens, né? Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Descubra o nome dos objetos somente pelas pistas que serão dadas. Então eu vou lançar para vocês 3 pistas e a partir delas vocês vão tentar descobrir sobre o objeto que eu estou falando. Então vamos lá. A primeira pista. Não sabe ler, mas mesmo assim escreve o tempo todo. A pista 2. Quando o objeto é novo, traz um formato comprido. E a pista 3, quando o objeto está usado, seu formato encurta. Então, sobre qual objeto será que eu estou falando aqui? Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu já volto.
E aí, será que vocês conseguiram pensar sobre qual objeto eu estou falando? Sobre qual objeto essas pistas fazem referência? Então, a gente estava falando do lápis, né? Será que vocês conseguiram acertar? Vou passar mais um desafio como esse para vocês tentarem adivinhar sobre qual o nome do objeto. Qual objeto que eu estou falando? Primeira pista. Tem capa, mas ela não serve para voar como super-heróis. Pista 2. Tem folhas, mas não é nenhuma espécie de planta. Pista 3. Pode ser de brochura, espiral, com poucas ou muitas matérias. Ah, essa tá fácil, hein? Então pensem um pouquinho e eu já vou voltar com a resposta.
Será que vocês conseguiram adivinhar qual objeto que essas pistas fazem referência? Então venham comigo aqui, o objeto é o caderno. Fiquei curiosa para saber se vocês conseguiram chegar numa conclusão aí. E agora nós vamos para a leitura da nossa crônica, o nosso texto de hoje. Venham comigo que essa crônica é muito divertida, vocês vão gostar. Ela se chama Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim? Pomba! Ai, que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de... Como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. E isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro... Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe. Mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir. Sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental, como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita do quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui e encaixa na ponta. Assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique. Encaixa. Então esse texto ainda tem mais um pedaço, mas antes de eu ler essa parte final da crônica, eu quero que vocês pensem comigo. Essa crônica narra a história de um comprador e um vendedor. Veja alguns trechos em que o comprador tenta descrever o objeto que ele está procurando. Então, até esse momento da crônica, nós não sabemos qual objeto que o comprador quer comprar, né? Ele está tentando fazer com gestos e de alguma maneira fazer o vendedor entender o que ele quer, mas ainda eles não chegaram numa conclusão. Então aqui tem alguns trechos do texto que trazem isso.
Primeiro trecho é uma coisa simples, conhecidíssima. O segundo trecho é inteiriço, tenho quase certeza de que é inteiriço. A outra descrição que ele faz do objeto tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta e vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que é mais fechada. E o último trecho, olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Então eu vou deixar aqui uma outra atividade para vocês levantarem hipóteses. Pela descrição feita pelo comprador, o que ele pretende comprar? Então releiam esses trechos que eu coloquei no slide e levantem hipóteses sobre o que ele poderia estar querendo e que seguem essas mesmas características, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou voltar.
Então, o que vocês pensaram? Quais objetos que vocês imaginam que esse comprador quer comprar de acordo com as características, de acordo com a descrição que ele mesmo fez do objeto que ele procura? Vamos seguir com o texto e agora a gente vai descobrir o que ele está querendo comprar. Venham comigo. Ah, tem clique. É elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo! O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui, vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para o que serve? Serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí Como é mesmo o nome? Então, será que vocês conseguiram acertar qual objeto que ele estava querendo comprar? Eu trouxe aqui para vocês observarem a imagem de um alfinete. Então, era esse objeto que ele estava procurando. O alfinete é uma pequena haste metálica em que uma das suas pontas possui terminação aguda e do lado oposto uma cabeça. Sua principal finalidade é pregar, segurar, unir peças de vestuário ou prender broches na roupa. Então, se você desencaixa aqui esse alfinete, ele vai aparecer essa ponta pontuda que o personagem falou lá na crônica. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre quem é o Luiz Fernando Veríssimo. Foi ele quem escreveu essa crônica que nós lemos hoje. Então ele é um escritor brasileiro famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Com mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. Aqui eu também trouxe algumas obras deles, e essas obras são facilmente encontradas nas bibliotecas das escolas, em faróis do saber, então vocês podem procurar, são livros bem legais. Esses que eu trouxe aqui, esses exemplos, são livros de crônicas, são coletâneas de crônicas. Então são Comédias para se ler na escola, Comédias brasileiras de verão, O melhor das comédias da vida privada, Ironias do tempo, A mesa voadora e Festa de criança. Então esses livros vocês conseguem encontrar nas escolas. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é crônica, que é o texto que nós lemos hoje, né? Vamos entender um pouquinho sobre como funcionam as características de uma crônica. A crônica narrativa é um tipo de texto curto em prosa que relata as ações de personagens num tempo atual e um espaço determinado. As crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta e muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores, que foi o exemplo da crônica que nós lemos hoje, né? As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador, foco narrativo, e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Além da crônica narrativa, há também as crônicas dissertativas argumentativas e as descritivas. Esse tipo de texto é veiculado nos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e sites. E na
nossa próxima aula, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero e sobre a história que lemos hoje. Então, na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os elementos composicionais de uma crônica e vamos aprender um pouco mais sobre o que ela pode nos trazer. Então, temos um encontro na nossa próxima aula. Fiquem bem e até lá!